Graças a Deus você é homem. Que alegria estar no DHPH, o devocional de homem para homem, do Christian Men's Network, aqui da Universidade da Família. Estamos estudando o devocional na estrada, meditações para homens que viajam. Como encaramos o pecado? O relativamos, consideramos que estamos melhorando ou eliminamos? Como disse o Edwin Lewis Cole, a mentira, quanto mais próximo da verdade, mais destrutiva ela é. E ele ainda diz, uma meia-verdade é uma mentira completa. O nosso tema de hoje é, você consegue adestrar o pecado? Fica comigo e nós vamos conversar sobre esse tema. Chuck Sticker compartilha nesse devocional sobre uma ligação telefônica que estava clara na sua mente ao ligar para um amigo com a intenção de saber como ele estava, e ele fazia isso de uma forma regular. E nesta ligação ele perguntou como ele estava lidando com o alcoolismo, pois ele já tinha ido para a casa de recuperação e há algum tempo Chuck o estava tentando ajudar. A resposta dele foi, nada mal, parece que estou melhorando. Pelas palavras dele, Chuck pôde entender que na linguagem de seu amigo ele estava administrando a bebida em um nível aceitável e ele queria consertar a sua vida, mas ainda poder beber. João, no capítulo 5, versículo 14, Jesus nos diz, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Uau! Você conhece essa história? Aquele homem estava lá no tanque de Betesda há 38 anos e cada vez que a água se movia, ele queria ir, porque quando a água se movia, a água tinha o poder de curar as pessoas naquela época, naquela parte da história. E ele cada vez que ia, como ele era paralítico, não conseguia chegar a tempo, alguém chegava à sua frente, e essa foi a desculpa que ele deu a Jesus, quando ele perguntou se ele estava bem e se ele queria ser curado. E Jesus milagrosamente cura aquele homem, conhecido como o homem de tanque de Betesda. E aquele homem pega a sua cama e ele vai embora para sua casa, uma cama que ele usou por 38 anos para se deitar. Agora ele estava livre, andava e estava completamente curado. Pouco tempo depois, ele encontra com Jesus. E aí é esse versículo. Ele agradece Jesus e Jesus fala assim para ele, vá e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Uau! Em nossos dias estamos sendo estimulados a eliminarmos a palavra pecado e a substituirmos por problema e a administrarmos esse pecado a um nível aceitável, entre aspas. Assim como o problema da história na qual achava que se bebesse somente um pouquinho não teria problema, o amigo de Chuck, e poderia viver uma vida plena. A conveniência é o ambiente propício para o pecado. Uau! Pois estamos preocupados com o nosso bem-estar, com as pessoas que estão ao nosso lado e sermos, de certa forma, aquele político que agrada a todo mundo e não se posiciona. A família de Jacó é um bom exemplo para nós em relação a isso. Os irmãos, enquanto José ainda não tinha nascido, eles se comunicavam de uma forma a cada um aceitar e proteger as falcatruas que eles faziam, os enganos que eles faziam. Mas quando José nasceu, José cresceu, José resolveu ser um homem que não negociava com o pecado. E ele não somente via os pecados dos seus irmãos, mas os denunciava ao seu pai. E isso gerou ciúme, gerou intriga neles. Por quê? Porque eles estavam sendo expostos à verdade e José não concordava com aquela situação dos homens e compartilhava com seu pai. Aí eu pergunto para você, será que no ambiente que nós estamos, não há nenhuma controvérsia em relação à nossa postura, de como nós agimos? Porque isso é preocupante. Porque se nós estamos vivendo no meio de pessoas que não conhecem a Deus e o nosso comportamento não é notado, provavelmente nós adequamos a nossa vida. E Paulo escreve a Romanos capítulo 12, dizendo que nós não devemos nos conformar a este mundo. Não aceitar os pecados do irmão fez com que ele pôde chegar a governador, ou seja, os pecados impedem a nós de alcançarmos o potencial. E os irmãos deles estavam vivendo nesse colúnio de pecados, sempre concordando entre eles e protegendo uns aos outros. Agora eu quero fazer algumas perguntas para você.
Que pecado você tem aceitado como administrável em sua vida? Será que seria uma meia nota? A pornografia? Uma meia verdade? Um flertezinho com alguma mulher? Um pouco de bebida? Um vício que você tem? Jesus foi enfático com aquele homem que estava no tanque de Betesdas. Vá e não peques mais. Lembra do texto quando aqueles homens pegaram aquela mulher em adultério e foram apresentar para Jesus lá na beirada da praia? Jesus falou assim para eles: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí ele fala: nem eu te condeno para aquela mulher. Mas aí ela vem e agradece, e ele fala assim: vá e não peques mais. É comum compararmos a nós mesmos em algumas situações pelas quais estamos passando com outros tipos de pecados terríveis, para que o nosso estilo de vida seja justificado. Então a gente se compara com aquilo para que não pareça tão ruim. Ignoramos uma olhadinha na internet, eu não declarar o imposto de renda, não pagar certa dívida, mentir para conseguir algo e assim por diante. Tudo isso com a desculpa que nós estamos melhorando. Mente para o cônjuge, para os filhos, atestado sem estar doente, pornografia para apimentar a relação sexual e sem perceber que a presença do Espírito Santo de Deus foi embora. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não vive num ambiente de pecado e de que aceita o pecado. Juízes, no capítulo 16 e 20, esse texto para mim é muito relevante. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda desta vez como dantes e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Sansão ficou flertando com o pecado. Sansão ficou brincando com o pecado. E assim como este homem que respondeu o Chuck: não, eu estou administrando a minha bebida, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, e estou tudo bem. É muito comum nos nossos dias você encontrar pessoas: não, estou bem, mas o seu comportamento não agrada o coração de Deus. Nós estamos bem quando estamos agradando a Deus em tudo o que nós fizemos. Se errarmos, Ele é fiel e justo e nos perdoará de todo pecado. Mas eu preciso reconhecer, o nosso devocional anterior foi sobre responsabilidade, eu preciso assumir a responsabilidade de que eu pequei e não pecar mais. Enquanto não encararmos o pecado com o pecado e não eliminarmos de nossa vida, impedimos Deus de nos fazer prosperar. Deus não nos dá níveis aceitáveis que são agradáveis a Ele do que aos outros. Não se engane dizendo que seus pecados são menores do que os outros. Olhem para Jesus e aceitem a graça capacitadora dele para você não pecar mais. A graça nos dá o direito à salvação e não a pecar. Eu vou repetir essa frase. A graça nos dá o direito à salvação, mas não dá o direito a pecar. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas a graça também me capacita e capacita você a viver uma vida sem pecado. Talvez seja o tempo de ouvir a Jesus quando Ele disser para você assim: pare de pecar. Sabe aquela voz do Espírito Santo falando ao seu coração? Ore e peça a Deus para que Ele lhe mostre onde você estabeleceu níveis aceitáveis de pecado. Se arrependa, confesse, resolva a situação e se for necessário, resolva essa situação se for necessário, ou seja, procure a pessoa, se for para pedir perdão, se for para ressarcir, se for para fazer algo, e coloque no seu coração: eu não vou pecar mais. Peça-lhe forças para não pecar mais. Faça parte de um grupo pequeno de estudo da Bíblia, e uma das opções que a gente sempre lhe oferece aqui é a questão do currículo CMN Hombridade, que é um estudo bíblico profundo sobre a hombridade. E nesses cursos você encontrará um ambiente propício, um processo a seguir e homens de Deus para lhe ajudar. Chuck estava ligando para o seu amigo na intenção de ajudá-lo a sair da zona de conforto, da desculpa que estava melhorando, oferecendo o seu ombro a ele para ombrear, pois cria na transformação completa daquele homem. Não brinque de ser cristão, não brinque com o fogo. Provérbios 6, 27 e 28, a Bíblia nos diz: pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre as brasas sem queimar os pés? Comece com uma área da sua vida e se recuse a ouvir Satanás, que um pouquinho não faz mal. Deus enviou seu Filho para que você seja livre. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como resultado, o seu progresso agradará
a Deus. Vai eliminando pecado por pecado. Isso eu não faço mais. Se era pornografia, não faço mais. Se era mentira, não faço mais. Se era enganar um cliente, não faço mais. Se era chegar atrasado e mentir, dizendo que teve trânsito e na verdade não teve, não faz mais. Não substitua a palavra pecado por problema. Porque problema é problema, mas pecado é pecado. E para pecado há necessidade de arrependimento. Fechando este devocional, aquilo na qual cedemos fica mais forte, aquilo na qual resistimos perde a sua força. Você não consegue adestrar o pecado, é uma mentira, isso é uma mentira, mas através do sacrifício de Jesus Cristo, você pode ser liberto de toda a culpa do pecado, e através da sua graça capacitadora, você pode viver sem pecar. A chave é o arrependimento. Lá em Atos capítulo 17, versículo 30, a Bíblia nos diz: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena a todos os homens e todos os lugares que se arrependam. Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Graças a Deus você é este homem. O nosso próximo devocional terá o tema 4 lições importantes. Nós somos CMN, nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias. Que Deus te abençoe e um grande abraço.